Olá, boa noite. Então, vamos para a nossa aula da Mentoria Blue. E a aula hoje é uma aula assim provocativa, que começa com essa pergunta aqui: é possível ser mais inteligente? Será que é possível, né, a gente ser mais inteligente, a gente desenvolver a nossa inteligência? E é isso que a gente vai conversar. Eu preparei um material aqui que, com toda certeza, não vou conseguir terminar hoje, né, para esse estudo aqui com vocês, mas talvez a gente acho que mais, talvez uma ou duas aulas a gente conclui esse desenvolvimento, esse raciocínio aqui desse desenvolvimento da inteligência. Bom, a gente vai partir do princípio, né, fazendo um resgate aí das aulas anteriores, em que a gente viu lá os corpos do homem, a evolução da filosofia grega, né, toda a questão, né, como se tornar uma pessoa mais realizada, né, e vamos já responder essa pergunta de cara, né? Sim, é possível ser mais inteligente, né? É possível. Assim como a gente fortalece nosso corpo físico denso, é possível a gente ficar mais forte, ficar mais, mais desenvolvido no corpo físico, né? Então a gente tem essa possibilidade. Mesma coisa também, a gente pode melhorar as nossas emoções, dominar as emoções, canalizá-las, sublimá-las, né? Utilizar as emoções a nosso favor, fazer um processo de reprogramação emocional. E a mesma coisa também no mental. Então, a inteligência ela está ali no que seria o mental concreto e o mental abstrato. Então, é possível, sim, né? Assim como a gente, os corpos mais densos, como o corpo físico e o emocional, a gente consegue desenvolver, também a inteligência, sim, é possível, né? A gente tinha uma ideia até um tempo atrás de que a inteligência era uma coisa fixa. Então, de um tempo, não sei se utiliza isso ainda de maneira corrente, mas tinha aqueles testes de QI que se faziam nos colégios, tudo. Então, para ver o QI das crianças, etc. E entendia-se naquela época que a inteligência era uma coisa fixa. Só que se percebeu que não, inteligência não é uma coisa fixa. Às vezes você pode ter sido meio burro lá no colégio, mas, cara, você encontra lá burro no sentido assim, né? Não pejorativo, mas, pô, você não se dava bem no negócio, né? E, mas, pô, de repente você encontrava lá alguma coisa que gostava e, cara, você se desenvolvia, se tornava lá super, né, super bem desenvolvido naquela área. Então, é possível, sim, ser mais inteligente, né? É possível a gente desenvolver isso. Então, a gente vai conversar, né? A gente vai começar a construir. Tá, Nilson, beleza. Se é possível, como é que eu faço, né? Porque quando a gente fala assim do corpo físico denso, bacana, tem que treinar, tem que fazer asana, tem que fazer academia, fazer esporte, comer bem, dormir bem, né? A mesma coisa também, o aumento da energia, então pô, você tem que ter alimentos que estão te produzindo energia, não tirando tua energia, mesma coisa as emoções, então o trabalho da empatia, tudo isso acaba desenvolvendo ali o campo emocional e os exemplos que eu dei anteriormente, o corpo físico denso. Agora a inteligência, tá, beleza, é só estudar, né? Sim ou não? Então a gente vai trabalhar nessa questão. E eu vou começar pensando aqui um pensamento do livro do Aristóteles chamado Metafísica, e esse pensamento, né, o que ele diz lá nesse livro, nesse livro um da Metafísica, ele falava o seguinte: todos os homens tendem, por natureza, ao conhecimento. Todos os homens tendem, por natureza, ao conhecimento. Então, esse é um ponto de partida, né, da, dessa questão do desenvolvimento da inteligência. Então, a gente parte desse pressuposto que a gente, cara, vai desenvolver o conhecimento. E isso não é só no estudo formal, acadêmico, né, ou de livros, mas é um próprio desenvolvimento de sabedoria, né? Então, as pessoas que são mais antigas, geralmente elas têm um entendimento mais aprofundado, né? Não quer dizer que todo idoso seja um sábio, mas existe uma tendência de que essa sabedoria ela se desenvolva ao longo do tempo, né? Ontem eu estava conversando com meu amigo, o professor Jardim Marengo, e, e ele falou assim, pô, eu estou numa idade agora que as pessoas, elas naturalmente me procuram, né? Então, de vez em quando eu recebo a pessoa, eu quero fazer um treinamento com você, quero fazer uma mentoria com você, quero fazer uma aula com você. Então, o que acontece? Isso são coisas que vêm com os famosos cabelos brancos, né? Com a nossa experiência, com as rugas que aparecem. Então, até a própria se a gente fosse pegar assim, o arquétipo de um sábio, ele é um senhor de
cabelos brancos, de barbas longas, né, com um semblante ali sereno. Então, ele tem esse arquétipo, isso representa a sabedoria, representa o conhecimento. A ignorância não é um ideal de vida, né? Não é uma coisa que a gente pode colocar como ideal, porque todo mundo quer, a gente parte do pressuposto que todo mundo quer ser um pouco melhor daquilo que quer ter uma vida um pouco melhor daquilo que tem. Então, descobrir como ser inteligente é entender como que a gente pode estudar de uma maneira que dê resultado, né? Então, a gente fazendo essas conexões, conforme a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, a gente vai conectando diferentes assuntos. Então, inteligência, se a gente pudesse resumir, né, numa definição aqui não acadêmica, é essa habilidade de conexão, uma habilidade de conexão com dos diversos assuntos que você estuda. Então, você começa a entender aqui e ali, começa meio que um quebra-cabeça começa a fazer sentido, né? Começa a aparecer com mais clareza ali aquele quebra-cabeça que você está montando. Então, essa conexão, eu vou fazer aqui a conexão com algumas das aulas que a gente teve aí no passado. Então, uma das aulas chamada As Quatro Narrativas Humanas, que a gente falou lá da narrativa Shudra, da narrativa Vaishya, da Kshatriya e da Brahmani. Então, a inteligência, ele está na narrativa Brahmani, né, que Brahmani é a casta que estão ali os professores, os sábios, os sacerdotes, né? Então, são pessoas que têm ali uma sabedoria que compartilham nas suas áreas, né? O professor de matemática, por exemplo, ele pode ser um Brahmani, né? Ele pode ser uma pessoa que tem esse desenvolvimento. E a vida intelectual, ela não depende de uma profissão que é específica, né? Então, nem dos hobbies que você tem, nem das ocupações sociais. Não é para você ser um Brahmani, para você desenvolver essa característica aqui, você não precisa ser um professor, nem um escritor, não precisa nem ter diploma, né? É só uma questão de posicionamento em termos de vida. Essa aula também se conecta com as camadas da personalidade, que a gente já viu com bastante profundidade aí em aulas anteriores. Especificamente a nona camada, a camada 9, né? Vou colocar aqui a nona camada, que é a camada chamada a busca da verdade, que é o que é a busca da verdade? É você estudar e conectar aqueles assuntos diversos, né? Até eu observei naquela aula em que a gente falou sobre isso, em que a gente deveria, né, ficar quieto sobre opiniões sobre coisas que são fora do nosso métier. A gente deveria ficar quieto até a gente fechar essa nona camada aqui. Né? Por quê? Porque senão eu vou simplesmente ter uma opinião e muitas vezes eu não me baseio nos fatos. E hoje a gente vê isso muito, né, nas notícias e principalmente no momento quente que a gente está, né, da questão das eleições. Então, todo mundo tem opinião, todo mundo está dando pitaco, todo mundo está ali, né? Mas, cara, quem que entende esse negócio? Né? Quem que consegue analisar de uma forma mais profunda? Né? Então, a nona camada, ela é essa camada desse desenvolvimento do conhecimento da verdade. E é curioso notar que ao cultivar, né, ao colocar assim como prioridade uma vida de estudos, é interessante reforçar que não é ficar preso num quarto estudando, cheio de livros, etc. Né? Não, é você viver a vida, aplicar e desenvolver essa sabedoria ao longo da vida. Essa aula também se conecta com as 7 camadas, desculpe, as 7 faculdades humanas, que a gente viu, né? Que tem a vontade, o intelecto ativo, o intelecto passivo, o apetite irascível, o apetite concupiscível, o senso comum e a razão. Então, as 7 faculdades humanas têm 2 partes ali que é o intelecto, que são questões intelectuais, né? Que é o intelecto ativo e o intelecto passivo. Então, intelecto ativo e intelecto passivo. Né? Daqui a pouco eu vou aprofundar um pouco mais esses conceitos. Né? A gente já viu isso, não com tanta profundidade na própria aula, mas daqui a pouquinho a gente vai aprofundar mais esse tema. E também fazer uma conexão com as aulas passadas,
que eu dei o nome de como ser uma pessoa realizada, né? Como é que você pode desenvolver a sua vida para sentir esse estado de realização. E a gente falou daquela evolução dos corpos, etc., e também com a relação entre ali aqueles 7 corpos, né, da filosofia Vedanta, e depois com a filosofia grega, né, quais que eram as relações. Então, essa pergunta, é possível se tornar mais inteligente? Sim, é possível, né? Todo ser humano normal, ele possui essa faculdade da inteligência, né? Por mais que a gente fala assim, nossa, pensa assim, né? Nossa, fui burro tomar essa decisão aqui, nossa, caramba. Isso faz parte, né? A gente não vai acertar 100% das vezes. E para a gente aprimorar essas capacidades de tomada de decisão, a gente precisa o quê? Treinar, se expor, fortalecer, assim como as questões do corpo físico denso e também as emoções. Então, se você está ali treinando, está consumindo, está desenvolvendo, pronto, você vai desenvolver ali propriamente uma inteligência que é bem, digamos, destacada, né? Então, lembre-se, não tem a ver com o QI, né? Até a gente já falou sobre isso, que o QI alto não é uma indicação de sucesso na vida, né? Eu comentei esse estudo, que eles separaram os alunos que tinham maior QI lá nos Estados Unidos e deram as melhores condições para essas pessoas. E, no fim, né, depois de alguns anos, eles tinham a mesma distribuição de renda, né, de facilidades, de dificuldades do que as pessoas que não estavam nessa faixa de QI mais elevado. Beleza. Então, como ser essa pessoa que tem um intelecto desenvolvido, né? Como é que funciona isso, né? Então, eu vou colocar aqui, acho que não é o melhor termo, mas eu vou colocar aqui a pergunta como ser intelectual, mas intelectual não naquele estereótipo, assim, sabe, do cara com óculos, né, cheio de livro, né, fechar no quarto, como a gente comentou antes. Mas intelectual é aquela pessoa que realmente está buscando a verdade das coisas, está estudando, ela está aprendendo, ela está assimilando, ela está fazendo essas conexões. Então, é preciso o quê? Primeiramente, assumir um compromisso de uma formação da personalidade através do conhecimento. Então, quando eu faço isso, quando eu formo a minha personalidade, né, formação da personalidade, quando eu foco nisso, cara, tô focando eu tô colocando uma energia para que haja uma evolução significativa do meu intelecto. Por quê? Porque você precisa desenvolver um tipo de inteligência para ter uma personalidade bem formada, né? Naturalmente, se você não trabalhar, você não vai formar essa personalidade que é marcante, que é efetiva e que está fazendo as contribuições aí, tanto para a evolução pessoal quanto para a evolução social. Então, essa formação da personalidade é importante, né? Outra coisa, essa formação da personalidade ela se dá através da busca do conhecimento. Então, uma busca ativa, por interesse, né? Passa também por uma ampliação da cultura. E a ampliação da cultura não é só ficar restrito às coisas que você gosta, mas também você entender diferentes áreas da cultura. De repente você gosta muito de artes plásticas, mas não entende nada de música. Então, buscar ali algum entendimento, alguma formação, isso vai ajudar bastante esse desenvolvimento próprio do intelecto, né? Mais para frente a gente vai ver quais são os tipos de inteligência, né? E uma delas é essa essa inteligência que é cognitiva, outra inteligência musical, né? Então tudo isso faz parte desse processo, dessa amplitude que envolve esse intelecto bem desenvolvido. E também uma busca, né, de qualificação. Uma busca de qualificação é um fator importante aqui para que você desenvolva bem tarefas, sejam elas científicas, sejam tarefas filosóficas, tarefas propriamente artísticas e de comportamento humano. Então, quem quer ser mais inteligente busca, lá na essência, descobrir um sentido da vida. Então, um sentido da vida que vai além do status social, das conquistas dos bens materiais, né, desse campo do material,
que tem a sua importância, mas não é a única parte. Lembrando, fazendo lá a relação com as camadas da personalidade, a gente viu que a sexta camada é essa camada da consolidação material, né? Dessa busca de uma remuneração, de comprar as próprias cuecas, né? Como eu já dei esse exemplo para vocês. E isso é um desenvolvimento próprio da sexta camada, né? Então, mas não é só isso, né? Tem algo além, né? A partir da sétima camada da personalidade, a gente deixa de ser aquela pessoa que é egoísta, que está olhando somente para si, e passa a entender um pouco mais o papel social e também o impacto das ações no dia a dia. Então, é preciso usar a inteligência para aprender a verdade, né? Você precisa, né? Tem que fazer um esforço, né? Principalmente porque as informações elas chegam completamente enviesadas. Então você tem que pegar esses vieses, ver o que contrapõe esse viés, e aí você vai construindo um entendimento, né? Porque uma coisa só existe quando eu entendo aquilo que refuta aquilo que existe. Então, esse entendimento, né, dos prós e contras, se a gente pudesse resumir, né, prós e contras sobre uma ideia que você acredita, é fundamental para que você entenda a globalidade, né, a totalidade daquele conhecimento que você está desenvolvendo. Então, se a gente nega, né, esse desenvolvimento do intelecto, a gente vai o quê? Fazer uma negação própria do aumento do conhecimento, um conhecimento de si mesmo, né, que a gente chama de autoconhecimento. E aí você percebe que várias áreas da vida elas vão enfraquecendo, né? Então a própria não busca desse desenvolvimento do fortalecimento do intelecto vai fazer com que as suas relações elas sejam relações ali elas não sejam tão boas, que a sua própria carreira profissional não se desenvolva tanto, né? Às vezes a pessoa fica ali meio paralisada na carreira profissional. Então essa busca dessa qualificação, né, e essa aceitação do desenvolvimento do intelecto é fundamental para que a gente tenha sucesso em todas as áreas da vida. Então, por tudo isso, né, a vida intelectual é para todos, né? É para todos aqueles que querem saber qual a vida que vale a pena ser vivida. Então, essa é uma busca, né, dessa vida que vale a pena ser vivida. Então, eu vou até escrever isso aqui porque gostei aqui dessa frase. Busca de uma vida que vale a pena ser vivida. Então, no fundo, é isso, né? Então, lembrando que a gente não está restrito simplesmente aos livros, mas também ao conhecimento geral, né? Entendimento geral das situações. Bom, qual que é a relação do ser humano com o conhecimento, né? Então, ser humano versus conhecimento. Como é que se procede essa relação? Então, mesmo que uma pessoa não saiba, ela está buscando conhecimento de alguma coisa. Ela, de repente, assim, ativamente ou conscientemente, ela não sabe o que fazer, mas ela está buscando aquilo. Ela está indo atrás daquilo, ela está querendo desenvolver isso, pronto, né? Então, o saber, né, esse campo do saber, ele é o quê? É como um apoderamento, né? Você está se apoderando de coisas que vão formar o seu intelecto, que vão formar essa chamada inteligência, né? Então, esse desejo da sabedoria, ele não possui uma instrução, assim, tipo um caminho que é, beleza, vamos fazer A, B, C, né? A conclusão dessa aula aqui vão ser ideias, né, que você pode fazer para desenvolver essa questão intelectual, mas não é um caminho que é igual para todo mundo, né? Vou fazer uma analogia aqui para ficar mais claro essa questão. Uma analogia é, tipo, quando a gente está com fome, essa fome ela não indica qual alimento específico trará saciedade. Não confundir a vontade, o impulso com fome, né? Fome mesmo, né? Eu tô falando, né, de fome de comida, assim, né? Então, ela não indica um alimento específico, né? E muitas vezes a gente está com fome e tem alguma coisa à mão, né? Pode ter uma fruta, pode ter uma castanha, pode ter uma bolacha. Ok, aquilo vai ajudar a apaziguar ali aquela sensação de fome, mas poderia ser qualquer coisa, né? Poderia ser um lanche, podia ser
um prato feito, né? Bem caprichado. E como regra básica, o ser humano ele procura saber por que deseja viver melhor. Então, essa é uma regra básica, né? Trazendo ali, de novo, o pensamento de Aristóteles, né? O ser humano sempre está procurando saber por que ele deseja viver de uma maneira que é melhor. E aquele que busca ser mais inteligente, né, ter esse campo cerebral, intelectual mais desenvolvido, né, ele quer, na verdade, melhorar a sua vida de alguma coisa. Então, essa relação do ser humano com o conhecimento é fazer esse aprimoramento, né? Então, melhorar a vida. Né? No primeiro momento, até a sexta camada, ainda é uma visão individual, mas depois ela começa a ser uma visão coletiva. Né? Começa a ser uma visão que ela digamos, pensando mais no todo do que propriamente no egoísmo, né? Na situação puramente pessoal. Então, vamos falar aqui de uma introdução a essa vida intelectual. Reforçando, não é assim, intelectual, né? Não sei o quê, os intelectuais, né? Não é isso, cara. É um desenvolvimento assim como, sei lá, você vai na academia, vai treinar seu esporte. Você não tá ali querendo ser um atleta, né? Tem pessoas que sim querem, mas enfim. Mas você quer aquilo porque, pô, te faz bem, que tem um efeito ali de bem-estar, tem um efeito de desenvolvimento. Né? É um dever a gente usar o corpo e fazer com que o corpo seja, né, o mais saudável que a gente puder, né? A gente tem esse dever, né? A gente precisa honrar essa estrutura que carrega aí nossas emoções, nossos pensamentos, nossas intuições e questões mais sutis, inclusive. Então, quando eu falo vida intelectual, não é assim, então não é como um esportista, não é um cara que treina na academia e vai ser atleta profissional. Não, ele está lá porque ele tem ganhos e ele sabe que aquilo é importante para você. E a mesma coisa do desenvolvimento do intelecto, né? Então não é para ser um intelectual, aquele, né? Enfim, mas uma pessoa que realmente tem conhecimento. E não é possível saber não é possível saber como se tornar mais inteligente sem considerar a história, ou seja, aquelas coisas que nos precederam. Cara, tem um monte de conhecimento, né? Imagina, a gente está aqui no século XXI, quanto conhecimento tem acumulado, né, na nossa vida, na humanidade, né? Até o próprio conceito do Jung de inconsciente coletivo, né? Que é um local que está armazenado, né? Todos os ensinamentos, todos os conhecimentos, todas as experiências da humanidade. Então, entendendo isso, a gente deve considerar, sim, esse passado histórico. Filósofos, né, mais recentes, né, contemporâneos, filósofos ali mais antigos, né, Idade Média, filósofos do período grego e ainda mais os filósofos hindus, né? Então, o próprio conhecimento ali do que é o hinduísmo, ele fornece ali vários pontos de vista, né, que nós chamamos de darshanas. Então, são 6 darshanas, né? Então, tem coisas ligadas a desenvolvimento mais prático, outros desenvolvimento mais intelectual, outros mais comportamentais, enfim. Então, tudo isso faz parte, né, esse pressuposto de que existe um conhecimento que a gente pode ir atrás e que a gente pode trazer, né, para aplicação no presente. Então, quem busca essa chamada vida intelectual, esse desenvolvimento do intelecto, né, esse fisiculturismo do cérebro, ele precisa, né, em alguma profundidade, consultar o passado, aprender com os mestres, né, com as pessoas que são mais antigas, aqueles que já se dedicaram ao tema. Então, é necessário, né? Então, essa introdução é entender que existe um passado, né? Não negar esse passado, mas sim, de uma certa forma, você incorporar, né? Se apoderar desses conhecimentos que são antigos, e essa busca com aquelas pessoas que já se dedicaram, né? Vou colocar aqui que são os mestres. Né? Os mestres são aquelas pessoas que têm sabedoria em determinada área, né? Pode ser uma área, assim, uma profissão simples, ou pode ser realmente uma coisa mais realmente intelectual, né? Mas sabendo com as pessoas que
sabendo que tem pessoas que sabem mais que a gente, isso ajuda também nesse processo. A Hannah Arendt, que é uma filósofa alemã, ela falava que a educação é um processo histórico. A educação é um processo histórico. Então, vou escrever o nome dela aqui para caso depois você quiser conhecer um pouco mais. Hannah Arendt. Isso, Arendt. Não sei como é que se pronuncia em alemão, mas enfim, né, acho que deu para pegar aqui. Então, Hannah Arendt. Então, ela é uma filósofa, né, alemã, e ela falava que a educação é um processo histórico. E a educação, né, ela é um processo que é conservador e revolucionário ao mesmo tempo. Então, a educação, a gente precisa entender, sim, né, a gente tem um passado ali que deve ser conservado, deve ser mantido, e também tem um toque aqui de revolução, de mudança, de quebra de paradigmas, né? Quantos conhecimentos a gente eram patentes, né? Eram conhecimentos ali que eram muito beleza, né? Eu dei um exemplo aqui no início, né? Um exemplo banal, mas que ilustra, né? O QI, se achava que o QI era uma coisa que não se desenvolvia. Uma coisa que eu via no colégio era que os neurônios, você nascia lá com os seus milhões, bilhões de neurônios, e conforme você ia amadurecendo, você ia perdendo, né? Então, se você bebia, você perdia um tanto de neurônios, se você não dormia direito, perdia outro tanto, se você se drogava, enfim. Mas hoje, né, até os estudos da Sarah Lazar, que é uma estudiosa desse desenvolvimento da mente, né, e ela que começou em estudos científicos ligados assim à meditação e ao próprio mindfulness, ela percebeu nos estudos que a massa cinzenta aumentava em quem praticava a meditação. Ou seja, o que é a massa cinzenta? É o elemento principal do nosso neocórtex. Então, isso quer dizer que, sim, a gente se torna, né, mais inteligente, né? Não só com o estudo, mas também provavelmente com a meditação. Suas conexões, né, você tem mais massa cinzenta, você tem mais neurônios que você pode utilizar, né? Então, essa era uma verdade que existia, né, que os neurônios a gente ia perdendo ao longo da vida e não se recuperavam, e hoje não, a gente sabe que você pode desenvolver isso, tem exercício, tem técnica, tem estudo para isso. Ao aprender, né, aquele que é o aspirante, né, essa chamada vida intelectual, desse intelecto bem desenvolvido, é uma pessoa que deseja, sim, ser mais inteligente, ela vai o quê? Ela vai conservar algo do passado, os conhecimentos do passado, e qual que é a ideia aqui revolucionária? É que você também pode propor algo para o futuro, né? Então, beleza, pegando as coisas do passado, mas também sabendo que a gente pode propor coisas para o futuro. Então, citando um outro cara aqui, cabeção, assim, né, desses intelectuais, assim como eu citei a Hannah Arendt, tem um cara chamado René Char, que é um poeta francês. De acordo com ele, ele falava que a tradição cultural é como uma herança recebida. Então, essa tradição cultural é como uma herança. Não tem um testamento formal ali que diz, beleza, você vai receber tal conhecimento. Mas ele falava isso, né, cara, que a gente recebia, é uma herança que a gente recebe, né? É uma herança cultural que a gente recebe, que faz parte da nossa vida. Depois, se você quiser também estudar um pouquinho, tá aqui o nome dele, René Char. É preciso aprender como usar aquilo que foi transmitido pelos mestres do passado. Então, a gente, ao estudar, ao se aprimorar, a gente está aprendendo a usar essas coisas que esses mestres do nosso passado, recente ou mais longínquo, eles criaram, desenvolveram e que a gente pode aplicar no dia a dia, né? Tanto que eu comecei aqui a nossa aula com uma citação de Aristóteles. Então, a gente está falando aí mais ou menos dos ano 400, ano 500 antes de Cristo. Então, cara, são 2 séculos e meio, né? E a gente poderia citar, né, conhecimentos ainda mais antigos, né, das Upanishads, dentro do hinduísmo, né, os próprios conhecimentos, a tradição oral, o Parampara, os conhecimentos de Shiva. Então, enfim, a gente tem aí um passado que nos abastece, né? Um passado que
que pode ser fonte aí de muito conhecimento e de muita evolução. Então, a educação, ela preserva essa tradição que foi herdada e é através da criatividade, né, criando novas realidades, pode-se iniciar uma nova tradição. Então, perceba que a cultura não é uma coisa que ela é fixa. Então beleza, esses caras aqui, esses filósofos do passado, eles sabem tudo. Eles têm uma cacetada de conhecimento, mas isso pode, cara, tem coisas que vão evoluindo com o tempo, né? Não são coisas que são realmente fixas, né? São coisas que têm uma dinâmica, né? A cultura tem uma dinâmica. E a realidade de quem quer começar uma vida intelectual e não sabe por onde começar é essa, né? É a gente ter essa herança de conhecimento, né? E não saber usufruir, e ter é como se a gente tivesse os ingredientes para fazer um bolo e não sabe como fazer esse bolo. Então, o objetivo é não só ter os ingredientes, mas tá, como que eu posso concatenar essas coisas para sair um bolo aqui que dê resultado, né? Vamos a uma definição da vida intelectual. Definição. O que é essa vida vida? Definição de vida intelectual. Eu fiz um curso faz algum tempinho já, um professor chamado Bruno Magalhães. E ele, nesse curso, ele usou como base, né? Então, vou colocar o nome dele aqui, professor Bruno Magalhães, cara, cabeção, né? Aqueles caras que pensam, né, bastante coisa, e ele usou como base para esse curso um livro chamado A Vida Intelectual. A Vida Intelectual, de um autor chamado Sertilanges. Sertilanges. Escreveu com os IDLs, né? Isso, Sertilanges, da Vida Intelectual. E o professor Bruno, nesse curso, ele deu a seguinte definição, né, do que é essa vida intelectual, definição dessa vida intelectual. Veja, é uma coisa assim que não é tão simples, ele coloca aqui de uma maneira bem cabeção, mas a gente vai traduzir isso aqui para ficar mais entendido, né? Então, ele falou a seguinte definição: é uma busca pessoal automotora, né? Então depende dessa vontade da sua vontade, busca pessoal automotora que é iniciada por um desajuste que consolida no indivíduo a disposição de atualizar suas virtudes intelectuais, mais ou menos latentes. E essa busca, salvando suas circunstâncias pessoais, colaborará para que você exerça a sua vocação e cumpra dessa forma o sentido único da sua vida. Vou copiar e colar aqui esse definição para ficar aqui registrado, para depois, se você quiser voltar, né, nessa definição. Cara, até entender essa definição aqui demanda um esforço intelectual, né? Em outras palavras, como é que a gente poderia explicar isso, né? A decisão de iniciar a sua vida intelectual, de fortalecer o seu intelecto, o seu cérebro, é uma decisão particular, ela é sua. Então, ela trata de um caminho de aperfeiçoamento pessoal que vai fazer com que você cumpra a sua vocação e encontrar ali um sentido na vida e também ter ali um entendimento do porquê que você está estudando aquilo que você está estudando. Então, o que é essa vocação, né? A vocação, ela é esse chamado, né? Vocação vem do latim vocare, né? Então, o que é? O que é esse vocare, né? O que está chamando, né? O que está ali nos induzindo a fazer, né? Então, até dentro das artes liberais existe a chamada arte da retórica, que é essa habilidade de você falar, de você explicar suas ideias, né? De você desenvolver argumentos, de você ter uma linha de raciocínio. Então, isso é uma arte da retórica, né? Geralmente, os professores que a gente mais gosta, eles dominam essa arte da retórica. Um dos professores que eu mais gostei na minha faculdade de engenharia foi o professor chamado Professor Brasil. O sobrenome dele era Brasil. Eu efetivamente não sei o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele era Brasil. E, cara, o Professor Brasil cara, assim, um negão grandão, sabe? Aquele 2x2, cara forte, o cara grande, né? Aquele cara, assim, que tem uma presença ali na sala, né? Muito impactante.
E ele tinha uma retórica que era absurda. As aulas eram de cálculo, né? Então, cara, imagina a aula de cálculo. E ele fazia a letra dele era maravilhosa no quadro, né? Ele, assim, cara, incrível, assim, sabe? A forma como ele escrevia no quadro. E ele dominava essa arte da retórica. E era o quê? Não era uma aula nem de filosofia, era uma aula de cálculo, né? Cálculo, né, ali bem aprofundado que a gente via dentro da engenharia. Então, essa vocação é uma coisa que a gente precisa entender, né? E ele, um exemplo que eu cito aqui, ele tinha essa vocação do ensino, né? Essa vocação de passar as ideias, mesmo que uma matéria árida como cálculo, que funciona como base para várias outras matérias dentro da engenharia. Bom, evoluindo aqui no nosso raciocínio, né, vamos pensar aqui alguns requisitos para ser mais inteligente. Requisitos para ser mais inteligente. Lembrando, né, para a gente ficar forte, tem requisitos. Cara, você tem que mexer seu corpo, tem que comer bem, né, se for necessário, suplementar, você precisa descansar, você precisa, enfim, tem vários requisitos para você ter um corpo físico bem desenvolvido, né, que você está usando ali as capacidades dele. Existem também aqui alguns requisitos para a gente ser mais inteligente, né? Então, quais são esses requisitos, né, que a gente poderia falar aqui, né? Então, o primeiro deles é essa capacidade de assimilar a imagem do conhecimento. Então, o conhecimento, sempre que a gente busca a gente forma uma imagem. Não, eu quero aprender tal coisa, eu quero raciocinar de tal jeito, etc. Eu quero fazer assim, assim, assim. Então, qual que é essa imagem, né? O que eu quero alcançar com aquele objetivo? E aí, para a gente ser mais inteligente, a gente cultivar essa chamada vida intelectual, né? Dei esse exemplo aqui, fisiculturismo do cérebro, né? O conteúdo ele precisa ser unificado pelo professor quando é transmitido. Então quando você tem professores, né, tem mestres, né, então, principalmente professores que unificam aquele conhecimento ao transmiti-lo, fica muito mais entendível. Então, o exemplo que eu dei aqui do professor Brasil, ele tinha essa capacidade, né? Era uma matéria árida, uma matéria que era difícil, e ele tinha essa capacidade de unificar e transmitir aquilo de uma maneira que era realmente muito bacana, que a gente incorporava. Agora, não me pergunte, né, o que ele ensinava, porque já faz aí mais de 20 anos, né, faz uns 25 anos, mais ou menos, eu nunca mais usei aquele conhecimento, né? Mas, enfim, ele tinha ali, ele conseguia gerar uma atração, uma paixão pelo tema. Na filosofia, encontra-se um aprofundamento ainda mais dessa busca do conhecimento. Tanto na filosofia prática, existe o quê? É como se houvesse ali uma radicalização dessa busca do conhecimento. Qual conhecimento? Um autoconhecimento, uma autopercepção. Então, por isso é preciso pensar como esses filósofos que trouxeram à tona esses conhecimentos, e a gente buscar com sinceridade a verdade das coisas, não simplesmente aceitar as informações, mas a gente buscar, estudar, ver os contrapontos, né, e resolver essas questões. Então, vou colocar aqui como requisito nessa radicalização do conhecimento, radical no sentido positivo, né, no sentido de raiz, né? Radical vem de quê? De raiz, né? A gente tá falando assim, a pessoa é radical, geralmente é pejorativo, mas vamos pensar aqui no sentido positivo, né? Dessa radicalização da busca pelo conhecimento, ou seja, você vai na raiz daquele conhecimento, você vai nas fontes primárias, né? Daquilo que você quer saber, né? Então, a radicalização da busca pelo conhecimento. Aí, opa, só corrigir aqui, conhecimento. Às vezes o autocorretor aqui do mapa mental funciona, às vezes não funciona, mas vamos lá. Então, a gente volta aqui um pouquinho e resolve. Então, outro requisito, né, é pensar como esses primeiros filósofos, os filósofos mais antigos, né,
como os filósofos mais antigos, né? Então isso é um requisito para esse desenvolvimento dessa inteligência, né? Buscar com sinceridade a verdade, que hoje a gente vive num mundo, um mundo que, em grande parte dele, é um mundo que é cínico, né? O que é um mundo cínico? As pessoas falam, mas elas não fazem daquele jeito lá, eles fazem de outro jeito. Então, é aquele negócio, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Então, aqui uma desconexão entre ação, pensamento e depois, desculpe, entre a ação e o próprio pensamento. Então, essa busca com sinceridade, é um objetivo de quebrar esse cinismo que muitas vezes a gente acaba desenvolvendo. Citando aqui um outro cara, se você quiser ler esse livro aqui, é um livro chamado Como Ler Livros. É um livro assim, cara, cabeção, sabe? Ele é cabeção, mas vale se você quiser ter como base assim essa questão do estudo. Foi escrito por Mortimer Adler, né? Ele escreveu, né, nesse livro, ele traz como se fosse uma síntese da obra de Aristóteles, né? Então, Aristóteles falava o seguinte, né? Então vou colocar aqui, síntese de Aristóteles. Muito bem. Então, síntese de Aristóteles. O que é essa síntese? O que o Mortimer Adler, nesse livro, ele cita? Ele fala que tem três tipos de ser humano, né? Três tipos de ser humano. O homem como conhecedor, aquele que está buscando ali o conhecimento. O homem como agente ou como ator. E o homem como fazedor. Então, conhecedor, aquele que está buscando conhecimento. O ator, o agente, aquele que está ali, ele está participando daquele conhecimento. E o fazedor é quando ele pega aquele conhecimento que ele foi atrás e que ele está participando e ele aplica, né, no seu dia a dia. Então, quanto mais uma pessoa se aprimora nessas três variações, mais livre ela é. Então, a gente precisa ter aqui um peso de conhecimento, um peso de ser agente e um peso de fazedor, de fazer as coisas que a gente está aprendendo. Ou seja, primeiro a gente absorve os dados, né, as informações do nosso ambiente através dos cinco sentidos, a gente viu isso dentro do senso comum, nas faculdades humanas. Depois, a memória vai organizando aquilo que foi percebido, né? Então, é o uso da razão, né, que é uma das faculdades humanas, e através do acúmulo da prática, isso vai se tornando experiência. Então, essa liberdade, né, que muitas vezes a gente fala, não, eu quero viver a liberdade, né? Ela vem, né, a liberdade vem do aprimoramento dessas três variações, do aprimoramento das três variações, né? Então, como que a gente faz isso, né? Absorvendo através dos cinco sentidos, absorvendo através dos cinco sentidos, aqui é o chamado senso comum. Depois, a organização, né, da memória, organização da memória, que é a chamada razão. E, por fim, um acúmulo da prática. Acúmulo da prática. Né? Aquela prática. Acúmulo. Pronto. Que é
essa construção da inteligência, né? E dentro das faculdades humanas, a gente falou lá do intelecto ativo e do intelecto passivo. Então, a gente está resumindo aqui numa palavra só, que é essa tal da inteligência. Bom, Nilson, tá bom, bacana. Li, entendi os requisitos, entender que é um impulso natural de ser humano, a gente desenvolver isso. Então, a pergunta que vem agora é: por que ser mais inteligente? Por que isso é importante? Né? Por que isso vai gerar aí alguma coisa de ganho na nossa vida? Então, esse por que ser mais inteligente, né, ele começa com encontrar um motivo que leva cada um a buscar como ser mais inteligente. Então, cada um tem suas motivações. Ah, eu quero me desenvolver no meu trabalho, eu quero ter melhores relações, eu quero poder trocar ideias num nível mais elevado com os meus amigos, enfim. Vem ali de alguma motivação que é inicial. E esses propósitos, que variam de pessoa para pessoa, elas conduzem, no final, lá, a essa busca da chamada verdade. Mas o propósito inicial, qual foi a motivação, né? A motivação pode ser até uma coisa assim: ah, puxa, eu era chamado de burro no colégio e não quero ser chamado de burro, então eu vou estudar, eu vou me desenvolver. Então, essa motivação inicial, ela pode ser diferente entre as pessoas, mas ela tem uma confluência, né? Tem lá um ponto que a gente pode chegar lá no futuro. Esses propósitos diferentes, então, eles conduzem as pessoas, muitas vezes, para o mesmo lugar. Essa busca dessa inteligência, ela pode ser também, assim, por realização pessoal, pode ser até por vaidade, ou a busca de reconhecimento, né? Quarta camada da personalidade, né? Que é essa busca de ser aceito. Pode ser também com o objetivo de um retorno financeiro, ou você desenvolveu mais ali as camadas da personalidade, você quer deixar um legado, você quer impactar a sociedade, mudar a história, enfim. Essas motivações, elas podem ser desde motivações mais densas até motivações que são mais sutis. Seja qual for o motivo, vão aparecer obstáculos, né? Vão aparecer obstáculos. Eu vou colocar aqui porque as justificativas, né, para por que ser mais inteligente. Então, vou colocar aqui, então, realização pessoal, vaidade, pode ser a busca de reconhecimento, pode ser por um retorno financeiro, pode ser por uma questão de deixar um legado, pode ser que você queira isso, ou também você quer fazer um impacto positivo na sociedade, ou até mesmo aqueles que desenvolvem o eu histórico são aquelas pessoas que mudam efetivamente a história, que deixam a sua marca no mundo, né? Fica ali presente, a pessoa vai embora e fica aquele conhecimento. Então, seja qual for o motivo, eles devem ser levados em consideração nesse início, né? Nesse início. Agora, quando a gente fala de ser mais inteligente, naturalmente vem o quê? Vem aqui o contraponto, que são as desculpas. Quais as desculpas que a gente vai dar para não estudar, para não se desenvolver? Bom, essas aí são várias, né? São várias que tenho certeza que você, assim como eu, já passou por alguma delas ou usa atualmente alguma delas. Então, a primeira é que falta tempo, né? Falta tempo. Depois, uma coisa que é muito comum, né? O tal do cansaço, né? Então, o cansaço, a saturação, né? Outra coisa que é importante, né? Que é usada como desculpa, é uma desordem naquilo que você vai estudar, você não sabe exatamente qual o caminho, né? Qual o caminho que você tem que seguir, você fica meio perdido. Então, eu estou meio perdido, estou meio confuso, não vou avançar. Não vou buscar aqui uma estrutura para resolver, para estabilizar essa minha busca do conhecimento. Também pode ser uma influência social ou familiar, que, assim, de
você está com pessoas que não incentivam os estudos, fala, não, isso é besteira, né? Você está lendo livro aí, que besteira. Não faça isso. Existe essa influência, né? Isso pode nos atrapalhar, a gente pode usar isso como uma desculpa. Outra desculpa também é uma falta de ambiente, um ambiente próprio, né? Então, digamos que você more, e o seu tempo de estudo, você mora do lado de uma construção, e o único tempo que você tem para estudar é o momento que os caras ligam lá, o bate-estaca para fazer as fundações do prédio. Então, essa seria uma justificativa da falta de ambiente, mas você pode, de alguma maneira, contornar isso, até porque não é uma coisa definitiva, é um incômodo que ele é passageiro. Esse incômodo passageiro, ele é bom quando ele é passageiro, né? A gente morava antes num prédio, né? E principalmente por conta, a gente estava trabalhando muito em casa, então a gente ficava o dia todo e os caras usavam lá um soprador, né, para varrer a grama. E era todo dia, cerca de 2 a 3 horas, né? Uma hora e meia de manhã, uma hora e meia à tarde, aquele soprador que dava 60 decibéis dentro de casa. E eu falei, cara, a gente tentou negociar, tentou ver, não, beleza, os caras não vão resolver isso aí, então a gente vai se mudar, né? Vamos aproveitar aqui essa questão, vamos mudar para um ambiente que é mais tranquilo, né? Outra desculpa que muitas vezes aparece é quando a gente tem a ver assim com confiança, né? Não se considerar capaz, não se considerar capaz de entender. E, cara, e às vezes você vai pegar, você vai pegar assim umas obras, né? Então, eu lembro que um tempo atrás, já faz muitos anos, eu falei assim, então, beleza, vou começar a literatura, vou começar pela Ilíada. Fui lá, comprei o livro da Ilíada de Homero. Cara, não entendi nada, porque é tudo em cântico, né? É muito difícil. Tá ali, tá, um desses livros aqui atrás é a Ilíada. Aí eu descobri, não, tem gente que transformou esses cânticos em prosa. Então, isso facilita o entendimento. Então, você pode usar desses recursos, pessoas que mastigaram aquela informação, mastigaram aquele conhecimento, e você vai incorporando até que chega uma hora que você vai criando lastro, né, para entender realmente aqueles cânticos e a história toda que estava sendo contada. Uma outra desculpa que acontece também é falta de referenciais, né, pessoas que você pode tirar dúvidas, que você pode consultar, que você pode conversar. Então, essa falta ela pode ser uma desculpa, né? E hoje não é mais desculpa, né? Porque a internet nos aproximou demais, né? Então, a gente pode ter, né? Você pode ter lá um professor que você admira, você pode fazer um curso com ele, você pode tirar dúvidas com ele, né? Enfim, né? E uma outra desculpa que pode ser usada, né? É uma dificuldade de saber se realmente você está aprendendo. Dificuldade de saber se realmente está aprendendo, né? Aprendendo. Estou vendo que tem coisas que são mais densas e tem coisas que são mais sutis. Essa aqui é uma dúvida sutil que muitas vezes atrapalha. Cara, será que eu estou raciocinando? Será que eu estou aprendendo? Né? Então, considerando essas dificuldades, é preciso a gente ter um propósito claro que leve em conta a realidade da vida. Beleza, eu trabalho o dia todo, eu estudo, eu não sei o quê, tarará, e por dia, eu tenho 15 minutos para ler um livro ali mais profundo. Beleza, esse é o tempo que você tem. Então, essa instalação na realidade, essa busca das circunstâncias, entendimento das circunstâncias, isso faz total diferença nesse desenvolvimento aqui, nessa musculação do cérebro, como a gente está chamando aqui, o desenvolvimento intelectual. Bom, próxima aula, continuando aqui na parte 2, a gente vai falar sobre a vocação, vou aprofundar um pouquinho mais esses conhecimentos, como que você pode também, um outro ponto, como que você pode identificar o seu estágio nesse caminho intelectual, né? Como que você pode identificar. E a gente vai também falar sobre como treinar, como que você pode efetivamente treinar para ser essa pessoa mais inteligente, que está tendo esse desenvolvimento do intelecto. Então, para a gente encerrar, vou abrir aqui para perguntas, né? Se tem alguma dúvida do que a gente viu, fala aí com a gente. Nenhuma dúvida, mas foi bem denso hoje, né? Foi puxado, é? Foi puxado. É, é interessante, né? Parar pra pensar nisso.
Parar pra pensar que, tipo, acumular conhecimento é como acumular força física ou algo assim, né? Que normalmente a gente, lê um livro ali e pronto, morreu o livro, né? Mas não, você vai acumulando, vai incorporando toda essa leitura, né? A linguagem, o conhecimento, a história da pessoa que escreveu o livro, você tá trazendo consigo agora, né? Tá levando pra frente. Não só romances, mas, né, livros históricos ou de conteúdo mais práticos, né? Enfim. Sim, sim. É isso mesmo, você vai incorporando aquilo, né? Vai se tornando seu ali também. Sim. Eu lembro uma professora, quando eu fazia letras, professora ou professor, não lembro mais qual que era. Enfim, ela falou que entender a literatura é como se fosse uma teia, né? Que você vai lendo aqui, lendo ali, lendo ali, lendo ali, e de repente vai tudo se conectando e aí começa a entender as coisas, como você falou da Ilíada. Uhum. De cara ali não deu. Sim, é muito difícil. Você tem que ter um. Na época era fácil para os caras, né? Porque Sim. foi escrito em formato de cântico, porque é a forma que é mais facilmente transmitível. Transmitível? Transmissível? Enfim, mas as cantigas, né, essas coisas todas, elas Sim. muitas vezes duram centenas de anos, né, elas são passadas à frente, né, coisas de folclore, por exemplo. E a Ilíada, ela tinha essa estrutura, né? A Ilíada e também a Odisseia de Homero. E eles respiravam isso também, né? Viviam isso o tempo Nossa, inteiro, né? Literatura, total, cultura, filosofia. total. Ali os caras estavam mergulhados, né? A gente, de uma certa maneira, a gente foi ficando um pouco mais raso nessa busca, né? Porque até o nosso sistema educacional não incentiva tanto essas coisas, assim, né? Até assim, lembrando do colégio, né? Se você ia um pouco melhor na matéria, você puxa saco do professor, não sei o quê. Você tem essa pressão social, né? Para aquela pessoa que está ali interessada, né? Que responde, né? No Harry Potter tinha a Hermione, né? Que sempre que alguém fazia uma pergunta lá, ela era a primeira a levantar a mão, né? Então tem uma perseguição assim, né? Sobre essa pessoa que tem esse desenvolvimento, que deseja ter pelo menos esse desenvolvimento do intelecto. Jeff, foi muito denso aí? Como é que foi? Eu lembro que você falou da Ilíada, eu acho que quando eu comecei a estudar piano lá com meu ex-professor daí de Curitiba, ele nos fazia ler algumas pérolas, né? Então eu li a Divina Comédia, Que comecei a é, ler a Divina que é Comédia. difícil pra caramba também. É, e até a tradução da Divina Comédia para o português é complicada, assim, é densa, né? E foi uma obra que, na verdade, com o tempo eu me apaixonei por ela assim, acho que esse tipo de livros, né, essas obras, assim, você tem que voltar nelas, assim, né? Você Isso. sempre vai entendendo um pouco mais, né? Não é uma obra assim que, então, aqui aconteceu isso, não sei. Você precisa mergulhar profundamente, né? É um entendimento assim que vai um pouco além só do que as palavras estão dizendo, né? Você Exato. tem que interpretar a coisa, né? Quer dizer, aí entra a questão do um olhar mais à frente. E o mais interessante foi que eu comecei a entender melhor também a Divina Comédia. Essa obra é interessante porque também na música mesmo a gente tem algumas peças que foram inspiradas na Divina Comédia. Uhum. Então, Ulisses escreveu uma obra chamada Anos de Peregrinação e ele colocou no Itália, que é um dos anos de peregrinação, cada obra é referente a uma obra de arte, ou seja, é uma escultura, que é o Pensador, aí tem uma pintura, que é a Ascensão da Virgem Maria, depois tem, após uma leitura de Dante, né, que ele relata musicalmente um episódio do Inferno. Uhum. Então, assim, eu comecei a entender melhor isso depois que eu comecei a ver o Roberto Benigni Sim. interpretando aquilo, né? Porque quando você vê uma pessoa interpretando, e aí ele é genial porque Ele é ele genial. memorizou aquilo assim, ele fala o cântico inteiro É. é impressionante, assim.
Tipo, eu lembro que você já citou isso. Ele é genial. é, Para quem não conhece o ele é Roberto Benigni, ele maravilhoso. é o filme mais famoso, talvez tenha sido A Vida é Bela, né? Que se A trata lá vida no é campo bela. de concentração e Exato. tudo mais, né? E o legal é que, assim, isso foi no ano que eu fui embora da Itália, mesmo 2009. Eles estavam vendendo nas bancas de revista, eles estavam vendendo os cânticos da Divina Comédia por ele, né? Por ele, Pela influência dele. infelizmente, quer dizer, ele fazia o cântico e ele interpretava, então, assim, ele explicava para as pessoas. E o legal é ter esse tipo de pessoas que têm capacidade de mergulhar nesse tipo de coisa, né? É, Que também sensacional. a interpretação dessas obras, né? Isso é tão bonito, assim. É bonito. Coisa que é difícil encontrar pessoas que queiram fazer esse mergulho, né? Profundo. Uhum. Excelente. Aí entra uma qualidade da inteligência, né? Não é só a expansão, mas é o transcender a expansão, né? É isso aí. Bonito. Muito É. bacana. Excelente, Jeff. Então, pessoal, na aula que vem a gente continua com a segunda parte. Talvez tenha 3 partes essa aula aqui. Tem um conteúdo bem extenso. Então, a gente vai avançar aqui nesses temas ali que eu falei antes e vamos em frente. Vamos desenvolver essa questão importante, sem ansiedade, né? Porque daí, meu Deus do céu, agora tem 3 milhões de livros para ler, né? Não, vamos simplificar, né? Vamos começar simples, pensando assim num projeto de longo prazo, né? Não num projeto de semana que vem tem que saber tudo, não. Né? Vamos Hum, fazendo isso. Então é isso, beleza. galera. Vamos terminar por aqui. Uma boa noite para vocês. Nos vemos na próxima aula. Valeu, boa Boa noite. noite. Até amanhã. Tchau, Felipe. Boa noite. Tchau, tchau.